A gente viu alguns muxes, algumas seleções, mas está faltando um cara que é maroto para a gente ver ali, que tem a ver com formato RI, seleção de registradores e constantes. O cara que eu quero chamar a atenção é esse cara aqui, ó, esse mux aqui, certo? Então tá, vamos ver o que está acontecendo nele. Professor, como é que eu entendo esse circuito? Porque é um troço muito louco. De novo, respira fundo e vê o que está acontecendo com o que está entrando, o que está saindo. Vou colocar um verdinho. Então assim, para que serve esse mux aqui? Bom, ele está vindo para cá e ele seleciona entre esses dois caras. Tá. O que é write register? Write register é qual registrador que eu vou escrever. É o registro que vai ser escrito. Eu estou dizendo, olha, eu quero escrever no S3, ou o resultado vai no T5. É isso, é o S3 e o T5. É o número do registrador, tá? Então, ok. Então esse cara aqui, ele está dando o número do registrador que eu vou usar para guardar o meu resultado. Agora veja que interessante. Esse cara, esse número, ou vem daqui, ou vem daqui. Quer dizer, eu estou escolhendo ele ou dos bits 16 a 20 da instrução ou dos bits 11 a 15 da instrução. Se vocês lembrarem dos formatos de instrução, vocês vão lembrar que isso aqui é o registrador destino de uma instrução formato R, tipo ADD S1, S2, S3. O S1 é o destino, é onde a gente tem que escrever. O S1 está codificado aqui numa instrução dessas. Agora, se for um ADDI, tipo ADDI T1, T1,1, estou somando a constante 1 no cara. O destino está aqui, está em outro lugar, está nos bits 16 ao 20. Então, o que essa seleção aqui faz? Vou até colocar com o vermelhinho e tal. Essa seleção aqui, cujo nome é reddest, ali do ladinho, ela diz para a gente, olha, você precisa olhar nesses bits aqui para ver onde que o resultado tem que ser gravado. E esse reddest é bem simples, né? É a mesma coisa que a gente tinha feito com aquele mux da ULA, dizendo, olha, se for formato R você pega de um lugar, se for formato I você pega do outro. Então é só uma portona para ver se o opcode é 000000. No fundo é isso, né? Daí, se for o opcode 0, ele pega de baixo. Se for o opcode 1, desculpa, qualquer um diferente de 0, ele pega aqui de cima. Tá? Simples, né? Mas aí a gente tem aquela história da constante, já que a gente está falando de, né, sugeri fazer um ADDI, registrador T2, constante 1. Onde que está a constante 1? Está nos 16 bits menos significativos. Então a constante 1, que cor que eu vou colocar aqui agora? Vou colocar rosinha. A constante 1 está aqui, ó. A constante da instrução, do ADDI, né? E se vocês forem olhar, ele está marcando aqui só, ó, os 16 bits menos significativos da instrução. Ele sai aqui da instrução, vem para cá. Só que antes dele chegar na ULA, ele passa por um tal de sign extend. Eu comentei meio rapidamente, vou tirar daqui, assim, vou fazer o caminhozinho. Eu comentei meio rapidamente, mas, né, vou comentar feito gente agora. Então, ele continua, ele vai lá para cima para fazer outras coisas, e ele vem para cá. É um dos dados para ser somados na ULA. Tem uma coisa interessante acontecendo aqui. Olha só. O que é isso aqui? Isso aqui significa esse fiozinho ali, na verdade, é um barramento com 16 fios de largura, tem 16 bits. E na saída do sign extend, ele passa a ter 32 bits. Por que a gente precisa desse negócio? A gente precisa dele pelo seguinte: na nossa instrução a gente só tem 16 bits de espaço para guardar uma constante, mas a ULA ela não sabe fazer conta com um dado de 32 bits e um de 16, porque não é assim que funciona, né?
Você tem uma ULA, você tem que ter o tamanho dos operandos. E os operandos dessa ULA são de 32 bits, o tamanho da palavra do processador. Então você tem que somar 32 com 32. Então a gente chega com uma constante de 16 bits, sai com uma constante de 32 com o mesmo valor, só que em 32 bits, para poder ser utilizado na ULA. E como é que é o Sign Extend? Ele é bem simples, né? Só que a gente tem que pensar em complemento de 2. Então, assim, se a tua constante é positiva, a gente precisa colocar 16 zeros na frente dela. Ela continua positiva, continua com o mesmo número. Se ela for negativa, pensando um pouquinho a gente descobre, mas se ela for negativa, a gente precisa colocar 16 ons na frente. E é só isso, tá? Se pegar um númerozinho negativo, aqui eu tenho menos 8 em 16 bits. Se eu colocar um 16 bits 1 na frente dele e o resto aqui, eu vou ter menos 8 em 32 bits. Joia? E é só isso, né? Esse cara aqui ele é utilizado para as constantes imediatas aqui para ULA fazer continha, e lá em cima tem a ver com branch, que a gente vai ver daqui a pouco.